Olá, mais uma vez, bom dia, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no dia 29 de março de 2021. Hoje é um encontro mais leve, mais tranquilo, que eu deixei reservado para nós tratarmos de alguns pontos que eventualmente nós não tenhamos mencionado ao longo da nossa disciplina aqui, em relação a processos nos tribunais, né, incidentes nos tribunais e assim por diante. Nós já vimos praticamente tudo, inclusive nós já vimos praticamente tudo que vamos falar aqui, mas como eu não dei uma aula específica sobre esses aspectos aqui, né, processos e outros incidentes nos tribunais, eu gostaria de fazer essa exposição, ainda que a título de revisão, tá certo? Ainda que a título de revisão para vocês. Bom, então eu peço mais uma vez a vocês, por gentileza, que abram comigo o seu Código de Processo Civil, ali no livro 3, né, que é dedicado aos processos nos tribunais e aos meios de impugnação das decisões judiciais. E a gente vai fazer aqui, a gente vai pontuar aqui alguns dos aspectos que nós consideramos mais relevantes, além daqueles que nós já observamos, né, ao longo do nosso ano letivo. Estamos no final de março, estudamos bastante, né, todos os meios de impugnação das decisões judiciais e agora, inclusive ações autônomas de impugnação, e agora é o momento, me parece, de nós consignarmos aqui uma visão geral sobre esses dispositivos que foram, alguns por nós já bem estudados, outros apenas mencionados, mas fica, então, o registro formal aqui. Vejam, os artigos 926, 927 e 928 trazem, por assim dizer, linhas gerais, talvez até mesmo princípios, que poderiam estar ali no começo do Código de Processo Civil, que dizem respeito à necessidade dos tribunais observarem, né, ou melhor dizendo, os tribunais uniformizarem a sua jurisprudência e, além disso, manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, né? É uma preocupação, portanto, que o Código de Processo Civil tem com a integridade da jurisprudência. E isso faz muito sentido, pessoal, porque como nós observamos bastante, né, na verdade é algo que foi objeto de nossa análise aqui várias vezes, o direito, ou melhor dizendo, a norma jurídica, é o sentido que nós atribuímos aos textos, né, para resolver problemas. Então, dizer que o texto legal é o mesmo no Brasil inteiro, por exemplo, não corresponde a dizer que a norma é a mesma no Brasil inteiro, né? Então, se eu tenho vários significados sendo atribuídos ao mesmo dispositivo de lei, rigorosamente eu acabo tendo como, grosso modo, várias normas possíveis a partir do mesmo dispositivo de lei. Mas isso, se é admissível no plano do nosso discurso aqui acadêmico, né, quando a gente está conversando sobre a matéria, isso não é desejável, não é desejado e não é desejável sob o ponto de vista da prestação jurisdicional. Então é por isso que o Código de Processo Civil de 2015 se preocupou sobremaneira com a criação de mecanismos, né, ou melhor, primeiro, se preocupou em plasmar princípios que enfatizassem essa necessidade de a jurisprudência ser íntegra, uniforme, estável, coerente, que está ali no artigo 926, e em vários de seus dispositivos foi como que criando procedimentos, vamos chamar assim grosso modo, vocacionados à criação de precedentes. Ok? Então, a gente vai tentar, bem rapidinho, recordar algo que a gente já veio falando com vocês ao longo do ano, sobre o que está aqui nesses dispositivos, né? Notem, pessoal, que o Código de Processo Civil, aqui no artigo 927, ele faz referência a vários produtos jurisdicionais, né? Então, faz menção a decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Então, os juízes e tribunais devem observar essas decisões. É evidente que tem que observar essas decisões, porque senão, além de tudo, violariam a coisa julgada, né? Imagine eu decidir
com base em um dispositivo de lei que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível. Enunciados de súmula vinculante também é um produto jurisdicional criado pelo Supremo Tribunal Federal, foi inserido no nosso texto constitucional com a emenda constitucional 45, né? E só aqui no inciso 3º há referência a acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, e em julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos, e depois súmulas de novo, né? E, por fim, inciso 5º, orientação do plenário do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Notem que o Código de Processo Civil fez referência a esses produtos jurisdicionais, dizendo que os juízes e os tribunais vão observá-los. Né? Os juízes e os tribunais observarão. Há muita controvérsia sobre o grau de vinculação desses produtos jurisdicionais aqui, e também há na doutrina quem chama todos esses pronunciamentos aqui de precedentes, quando na verdade eles não são todos precedentes, né? Vejam, a expressão, vamos passar bem rápido aqui, para tentar explicar para vocês o significado de cada uma dessas medidas aqui, né? Como a gente conversava um pouco antes, há entre nós, digamos assim, um costume de se chamar quaisquer decisões de precedentes, né? E não é bem assim. Então, os tribunais, quando julgam os seus casos, seus processos, seus recursos, os tribunais proferem decisões, proferem acórdãos. Esses acórdãos não são necessariamente precedentes. Tecnicamente, lá atrás, quando se começou a se referir a precedentes, né, e vou tentar fazer uma explicação bastante simples, vamos dizer assim, para ser bem compreendido, né? Mas lá atrás, quando se falava em precedentes, se pensava naquela decisão paradigmática emitida por um tribunal, que por sua força, pela importância, ou por ser a primeira das decisões, ou por ser a mais expressiva das decisões, ou a mais bem fundamentada das decisões, essa decisão, proferida pelos tribunais, por um dos tribunais, né? Essa decisão começa a ser observada, digamos assim, como que automaticamente. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça profere uma decisão num caso paradigmático, e essa decisão é muito bem fundamentada, começa a ser seguida, ou os princípios ali estabelecidos começam a ser seguidos, e daí então a gente vai dizer que aquilo ali é um precedente. Então, normalmente, nós nos referimos a um pronunciamento como precedente como um reconhecimento a posteriori de que aquele pronunciamento tem essa qualidade. Então, eu posso extrair daquele pronunciamento uma ratio decidendi que vai ser, ou seja, um princípio, por assim dizer, que vai ser reproduzido, vai ser aplicado em casos análogos posteriormente, né? Então, rigorosamente, sob esse ponto de vista, o precedente, ele não se autoafirma como tal, né? O caso líder, vamos dizer assim, ele não se autoafirma como tal, né? É a jurisprudência, ou o juiz do segundo caso, ou os juízes que vão julgar casos posteriores, que vão citar aquela primeira decisão, ou os fundamentos daquela primeira decisão, como precedente. Embora precedente seja isso, então veja, o precedente não é qualquer decisão dos tribunais. Os tribunais proferem milhares de decisões e nem todas elas servirão de precedência. Aliás, podemos arriscar dizer que a maioria delas não vai ser considerada precedente, né? Então, o precedente é uma decisão especial, é uma decisão sui generis, é uma decisão que, por sua qualidade, ela passa a ser reconhecida como tal. Bom, isso é precedente. Então, precedente não é súmula. O que é a súmula dos tribunais, né? As súmulas no direito brasileiro surgiram no século passado como algo para facilitar o trabalho desenvolvido nos tribunais e pelos advogados também. Então, por ideia do então ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Vitor Nunes Leal, o ministro sugeriu que fossem concebidos enunciados que sintetizariam as principais orientações do Supremo Tribunal Federal, né? Esses enunciados reunidos formariam um resumo da orientação do tribunal. Esse resumo é a súmula. Então, na verdade, quando a gente se refere
como, por exemplo, na aula passada a gente falou da súmula 343, na verdade, hoje a gente usa a expressão súmula 343, quando, na verdade, rigorosamente, o correto seria a gente dizer o enunciado número 343 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Porque, originariamente, a expressão súmula significava esse resumo de orientações, por isso súmula, né? E eu tenho os enunciados de súmula. Vejam, os enunciados de súmula não são as decisões, mas a partir de várias decisões em um mesmo sentido, os tribunais elaboram esses enunciados para facilitar o trabalho mesmo. Lá atrásão, quando o ministro Vitor sugeriu a criação dessa figura, ela surgiu com esse propósito, né? Para que a gente não tivesse... Imagina, uma época sem internet, uma época em que era difícil pesquisar jurisprudência, se eu tivesse ali um resumo dessas orientações, eu poderia consultar esse resumo para saber, desde logo, o que é que o tribunal decidia. Mas essas súmulas, vamos dizer assim, elas são enunciados que explicam a jurisprudência as principais orientações, vamos chamar assim, dos tribunais, mas elas não são por si vinculantes. Por isso, daí se dizer que esses enunciados teriam força persuasiva, né? Vinculante, por sua vez, é a súmula, nos termos da Constituição Federal, né, a súmula concebida pelo Supremo Tribunal Federal com esse propósito. A Emenda Constitucional 45 de 2004, quando admitiu que o Supremo Tribunal Federal editasse súmulas vinculantes, ele não previu a mesma coisa para o Superior Tribunal de Justiça. Previu isso apenas para o Supremo Tribunal Federal. E eu gosto muito de uma expressão do professor José Afonso da Silva. Ele chama a súmula vinculante de norma subconstitucional. Ele coloca a súmula vinculante ali abaixo da Constituição, mas acima das leis em geral. E ele reconhece que, de alguma maneira, quando o Supremo Tribunal Federal edita súmulas vinculantes, ele atua como que um criador de normas propriamente, né? Então, é uma função diferente do Supremo Tribunal Federal, e a súmula vinculante tem efetiva força normativa sob esse ponto de vista, né? Agora, notem, o artigo 927 do Código de Processo Civil, que a gente estava lendo ali com vocês, depois de fazer referência a decisões do Supremo no controle de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, ele menciona, pessoal, e antes ainda, depois ele vai ainda falar de enunciados de súmula em geral dos tribunais, né? Mas ele menciona no inciso 3º os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário repetitivos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse ponto. Vou até colocar aqui na tela, porque me parece interessante para chamar a atenção que isso aqui fique registrado, especialmente para quem eventualmente não esteja com o código aí aberto. Então, o código faz referência a essa figura, certo? Acórdãos em incidente de assunção de competência, que é uma coisa que está ali no 947, nós veremos daqui a pouquinho, ou de resolução de demandas repetitivas, né, o IRDR, que falaremos também logo na sequência, e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Vejam, muito comumente, pessoal, o Código de Processo Civil de 2015, ele vai se referir a essas figuras aqui em conjunto, tá bom? Acórdão em incidente de assunção de competência, ou resolução de demandas repetitivas, ou em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Essas que estão aqui no fim, logo na sequência, o artigo 928, vai dizer que são os, assim chamados, eles integram, né, por assim dizer, o julgamento de casos repetitivos. Isso vale para incidente, resolução de demandas repetitivas e recurso extraordinário e especial repetitivos, né? Notem, a gente mencionou aqui, que o incidente de resolução de demandas repetitivas, os recursos especiais extraordinários repetitivos, né? E os acórdãos em incidente de assunção de competência, eles são muito comumente, ao longo do código, mencionados juntos, né? Então, quando a gente vai ver ali, por exemplo, quando o código fala da fundamentação da decisão judicial, quando o código fala de decisões com base
nesse tipo de pronunciamento, ele acaba se referindo tanto ao incidente de assunção de competência, quanto, por exemplo, ao incidente de resolução de demandas repetitivas, quanto, por exemplo, né, ao julgamento de casos repetitivos. Eles têm, pessoal, de certo modo, o mesmo propósito. Alguns autores, né, entre nós, alguns juristas, alguns processualistas, dizem que esses procedimentos aqui referidos, eles foram concebidos pelo Código de Processo Civil de 2015 com o propósito de criar precedentes. É algo diferente, né? Então, inclusive por conta disso que alguns colegas nossos usam a expressão precedentes à brasileira, né? Porque o precedente no direito brasileiro, ele acaba tendo força, vamos chamar assim, não deveria ser assim, mas ele acaba tendo força ou reconhecimento, porque a lei impõe o seu reconhecimento, né? É diferente do precedente que surge no common law como algo que culturalmente há de ser observado pelos juízes, advogados, enfim, pelos atores do cenário jurídico, né? Então, quando a Corte Suprema norte-americana profere uma decisão em determinado caso, as pessoas seguem aquela orientação. Isso vale também para tribunais de outros países que adotam common law, mas porque culturalmente se acha isso apropriado, né? Então, eu não questiono decisões dos tribunais superiores com tanta frequência, por exemplo, como a gente faz aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é muito comum a gente ver os magistrados dizendo que não vão seguir determinada orientação, e a gente já mencionou, inclusive, exemplos disso várias vezes aqui no nosso curso. Mas esses incidentes que a gente mencionou, né, seja o incidente de assunção de competência, seja o incidente de resolução de demandas repetitivas, seja o julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos, eles são reconhecidos pelo Código de Processo Civil como que algo vocacionado a criar um pronunciamento que tenha natureza vinculante de algum modo, né? Então vejam ali, por exemplo, o artigo 947, que vai falar sobre o incidente de assunção de competência, né? Então vejam, o que é o incidente de assunção de competência? Não é uma figura nova, a assunção de competência existia no Código Revogado, certo? Mas no Código de Processo Civil de 2015, o incidente de assunção de competência, ele é disciplinado de forma a criar, como mencionei há pouco, né, um pronunciamento que sirva de precedente, né? Daí se dizer, então, que nesse caso estou diante de um procedimento vocacionado à criação de um precedente, que é uma característica bem peculiar nossa aqui do Brasil, né? Veja, e repito, é diferente do que a gente estava lá atrás habituado a dizer, né? Que os precedentes, eles surgem e são reconhecidos naturalmente. Aqui no Brasil, a gente tende a criar procedimentos vocacionados à criação de precedentes, né? E diz o parágrafo 3º do artigo 947 que o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão da tese. Notem, é um pronunciamento, portanto, que por força da própria lei tem natureza vinculante. E quando é que é cabível a assunção de competência? Diz o artigo 947 caput, né? É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso da remessa necessária ou do processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social. Relevante questão de direito com grande repercussão social. No entanto, sem repetição em múltiplos processos. Sem repetição em múltiplos processos, né? Notem, pessoal, isso aqui é muito interessante, por quê? Por que é essa menção aqui, sem repetição em múltiplos processos, né? Mais adiante, a gente vai verificar, eu não vou falar aqui do julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos hoje, porque a gente já falou bastante disso ao longo, demoradamente, na verdade, até, né, ao longo do ano, especialmente quando a gente se dedicava a estudar recurso extraordinário ou especial repetitivos, né? Mas o incidente de assunção de competência contém essa ressalva ali no final do caput do artigo 947, a meu ver, justamente para deixar claro que
juntamente com o incidente de resolução de demandas repetitivas, nós vamos formar ali um microsistema, vamos chamar assim, né? Então, eu tenho o julgamento dos casos repetitivos, né, que tem como exemplo recurso extraordinário especial repetitivos, e também o incidente de resolução de demandas repetitivas. E quando não houver repetição de processos que contenham controvérsia e tal, mas a questão de direito apesar disso tudo, for importante, for relevante, tiver repercussão social, daí caberá um incidente de assunção de competência. Né? O incidente de resolução de demandas repetitivas, tal como posto aqui no Código de Processo Civil de 2015, ele foi inspirado numa figura existente no direito alemão, chamada de Musterverfahren. Algumas pessoas gostam de citar também como possível paradigma, né? Algo parecido, existente também no direito inglês, mas o fato é que o legislador quis, aqui no incidente de resolução de demandas repetitivas, também conceber um mecanismo ou um procedimento vocacionado à criação de precedentes, né? Então, notem, diz o 976, é cabível a instauração do incidente quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos, algo desnecessário no caso do incidente de assunção de competência, né? Que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e, além disso, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Essa preocupação com a isonomia, que é manifestada com o incidente de resolução de demandas repetitivas, ela não é sequer mencionada quando nós falamos do incidente de assunção de competência, né? Porque aqui, nesse caso, eu já tenho efetiva repetição de processos. Daí, então, ter ficado clara essa preocupação com a proteção à isonomia, algo que não acontece no caso do incidente de assunção de competência. Em vários estudos, pessoal, que eu tenho feito, palestras que tenho proferido, artigos que tenho publicado, inclusive, eu chamo atenção, na verdade eu faço isso, mas mais pessoas também têm feito isso, chamo atenção para uma possível fungibilidade, sobretudo ali entre a figura do incidente de assunção de competência e o julgamento de casos repetitivos. Eu já tive a oportunidade, como advogado, de acompanhar situações em que isso acabou acontecendo no Superior Tribunal de Justiça, né? Então, em determinado momento, eles suscitam ali, eles verificam que seria o caso de julgamento de recurso especial pela técnica dos recursos especiais repetitivos, né? Então, eu vou proferir uma decisão que, de acordo com o próprio regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, nós chamamos de decisão de afetação, né? O que significa essa decisão de afetação? É uma decisão proferida pelo tribunal. Isso vale para o STJ, como vale para outros tribunais também, né? Que vai circunscrever, vai delimitar, vai definir com precisão qual vai ser a questão que vai ser objeto de deliberação, né? E isso dá início, essa manifestação dá início ao procedimento do julgamento do recurso selecionado, vamos chamar assim, né? Que alguns chamam de causa piloto e assim por diante, mas enfim, aquele recurso que foi selecionado e cuja tese ali definida vai ser resolvida, vai ser julgada, né? Vai ser objeto de manifestação pelo STJ, enquanto os outros recursos especiais ficam sobrestados ou suspensos, se preferirem, até a fixação da tese. Nós já vimos casos entre nós em que, em determinado momento, se chega à conclusão de que ali não estão presentes os requisitos previstos em lei para o julgamento de recurso especial repetitivo, porque eles acabam entendendo que não há um grande número de recursos especiais discutindo a mesma questão de direito, e daí não seria o caso de julgar o recurso especial repetitivo. E isso vale mutatis mutandis para o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Já que são pertencentes ali ao mesmo grupo, vamos chamar assim, de julgamento de casos repetitivos. E já houve casos em que nós acompanhamos, advogando para amicus curiae, inclusive, no STJ, em que o STJ, embora não admitindo o recurso especial repetitivo, porque entendeu que não haveria uma multiplicidade de recursos versando sobre o mesmo tema, ele discutiu, ele deliberou sobre a possibilidade de conversão, entre aspas, ou de inauguração em substituição, se preferirem assim, de um incidente de assunção de competência. Por quê?
Porque notem, nos dois casos, eu vou estar diante de uma questão relevante, uma questão importante, socialmente, né, por exemplo, de direito, mas a grande marca divisora entre, por exemplo, o incidente de assunção de competência e o julgamento dos casos repetitivos é que no incidente de assunção de competência não há verificação daquela tese, manifestação daquela questão em múltiplos processos, né? Daí, por assim dizer, haver uma zona cinzenta entre essas duas figuras, né? Um incidente de assunção de competência de um lado, que não pressupõe a multiplicidade de casos, e de outro lado, o incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos, que integram esse microsistema do julgamento de casos repetitivos. São diferentes, mas têm alguns pontos em comum. E isso explica, né, os porquês de o código tratar deles concomitantemente em vários momentos. Eu não vou tratar aqui longamente com vocês, pessoal, sobre o procedimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. É interessante que se trata de uma figura, a meu ver, pelo menos, né, que foi recebida com muito entusiasmo pela nossa doutrina, logo que o código surgiu. Muitos trabalhos foram produzidos a respeito, mas ele não é tão utilizado assim no ambiente forense. Não é tão utilizado quanto esperava, pelo menos a gente esperava que ele viesse a ser utilizado, né? Eu trouxe aqui para vocês um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que eu selecionei, achei interessante, eu estava vendo isso daqui ontem, né, enquanto preparava material aqui, revisava a matéria, né, para conversar com vocês, e eu separei um julgado que eu achei bem bacana, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre o cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas no próprio Superior Tribunal de Justiça, né? E aqui, o que se decidiu é que o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele afeta a competência jurisdicional dos tribunais de segunda instância, né? E no Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de manifestação do incidente de resolução de demandas repetitivas seria excepcional, né? Somente nos casos de competência recursal originária ou de competência originária e, evidentemente, desde que preenchidos os requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil, né? Então, se vocês quiserem anotar, eu agravo interno na petição número 11.838, decisão que teve como relator para o acórdão o ministro João Otávio de Noronha, né? E isso me parece razoável, pessoal, na medida em que nós já temos nos tribunais superiores, né, a técnica dos recursos repetitivos. Então, não parece, por assim dizer, imprescindível que haja, para todos os casos, né, sobretudo naqueles casos em que é admissível o recurso especial, por exemplo, a admissibilidade na instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas também no Superior Tribunal de Justiça, né? Já que lá nós vamos admitir o julgamento de recurso especial repetitivo também, tá certo? Esses dois mecanismos, pessoal, né, vão gerar, cada um a seu modo, a gente já leu o 947 ali, vão gerar uma decisão que tem caráter vinculante, né? No que diz respeito ao incidente de resolução de demandas repetitivas, a matéria está ali no artigo 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada, daí vem ali, ó, todos os processos individuais e coletivos que versem sobre a mesma questão, também aos casos futuros, e, o que já nos leva ao próximo tema, se não observada a tese adotada no incidente, caberá a reclamação, né? Então, a reclamação, que está logo na sequência, né, que nós já estudamos também, a reclamação, ou melhor dizendo, o cabimento da reclamação não é o que dá força vinculante ao pronunciamento proferido no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas, inegavelmente, né, o cabimento da reclamação nesses casos, na verdade, isso daqui vai estar
no inciso 4º, né, do caput do artigo 988, e também no parágrafo 5º do artigo 988, inciso 2º, né? O cabimento da reclamação, sem dúvida alguma, é um sinal de que esse pronunciamento tem uma força diferenciada. Então, não é o motivo, não é a causa dessa força, mas revela, pelo menos, como esse pronunciamento é compreendido, né, aqui nos nossos tribunais, no nosso sistema jurídico, com essa força, por assim dizer, vinculante. Interessante notar, ou melhor dizendo, interessante ressaltar, porque nós já falamos isso aqui com vocês algumas vezes, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da reclamação, nós passamos, né, vou ver se eu mando aqui para vocês posteriormente, né, o número do processo, o número da reclamação que foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vou achar aqui que eu já coloco para vocês. Isso. É a reclamação 36.476, que nós já mencionamos algumas vezes aqui no decorrer dos nossos encontros, né? O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dessa reclamação, ele restringiu sobremaneira a admissibilidade dessa figura quando estivermos diante de desrespeito à tese firmada em casos repetitivos, né? Em julgamento de recurso especial repetitivo. Não casos repetitivos, mas de recurso especial repetitivo. Então, a STJ não admite mais reclamação nesse caso, e o STJ tem entendido que esses dilemas têm que ser resolvidos apenas e tão somente pelo tribunal local do julgamento daquele agravo interno. É interessante notar que, embora essa seja a orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, não é essa a orientação que prepondera no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ainda tem admitido reclamação contra pronunciamento que julga contrariamente à tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, né? Pessoal, além dessas figuras que a gente já vinha estudando ao longo do nosso ano letivo, o Código de Processo Civil também disciplina outros pronunciamentos ou incidentes aqui nos tribunais. A gente vai apenas pontuá-los, e eu vou enviar para vocês uma decisão relacionada a cada um deles para análise posterior. Nós vamos apenas mencionar aqui os que realmente nos interessam, que são os mais expressivos, né? Então, notem, nos artigos 948 a 950, Código de Processo Civil disciplina o procedimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade, né? Na verdade, esse tema está na Constituição Federal, artigo 97, e também é objeto da súmula número 10 do Supremo Tribunal Federal. O nosso sistema, né, admite que, em controle difuso de constitucionalidade, qualquer órgão jurisdicional reconheça a inconstitucionalidade de uma lei. Agora, se se tratar de inconstitucionalidade reconhecida no tribunal, é necessária a observância à reserva do plenário, né? Ou seja, o órgão especial ou plenário, conforme o caso do tribunal, é que terá competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Isso não vale, evidentemente, para o juiz de primeiro grau, mas vale para os tribunais em geral, e assim também vale para o Superior Tribunal de Justiça. Eu selecionei aqui para vocês um exemplo bem interessante, um julgado, deixa eu abrir aqui para vocês aqui, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Melhor, é um caso, né, do Superior Tribunal de Justiça, em que o Superior Tribunal de Justiça não havia observado essa cláusula de reserva do plenário. Então, o STJ proferiu um acórdão, né, uma das turmas do STJ proferiu o acórdão, que reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei. O STJ pode fazer isso,
né? Alguém diria, o STJ pode aplicar a Constituição? Não só pode, como deve, qualquer juiz deve fazer isso, né? No direito brasileiro. Mas também o STJ tem que observar essa cláusula de reserva do plenário. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Né? O STJ havia dito que determinado dispositivo seria contrário à Constituição. Isso foi para o Supremo, né? O Supremo disse que não, que o STJ não poderia decidir isso de qualquer maneira, sem observância, né, no caso que era o artigo 148 da Lei 9.503, sem observância do procedimento referido no artigo 97 na Constituição e na súmula vinculante número 10. Daí, nesse caso, o STJ, uma decisão aqui do final de novembro, do final de 2019, né, acolhimento da questão de ordem pela primeira turma com o envio dos autos à Corte Especial, porque daí a Corte Especial é que vai ter competência para deliberar sobre a inconstitucionalidade da lei. Então, os órgãos fracionários, eles não têm competência para declarar a inconstitucionalidade, né? É necessária a observância dessa cláusula que está ali no artigo 97 da Constituição, na súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, e no Código de Processo Civil, disciplinada, no Código de Processo Civil, disciplinada aqui nos artigos 948 a 950. Tá? Essa decisão que eu coloquei aqui para vocês na tela, vocês fiquem tranquilos que eu vou enviar para vocês na sequência. Tá bom? Um outro procedimento que é previsto também no Código de Processo Civil, logo na sequência, é o procedimento de conflito de competência. Esse tema, né, competência e assim também imparcialidade do juiz, esse assunto está na moda de novo, né, por conta de casos polêmicos julgados recentemente. Então, o conflito de competência, pessoal, está plasmado aqui no nosso Código de Processo Civil como um incidente a ser resolvido, né, pelos tribunais, tá certo? E ocorre normalmente, né, quando, por assim dizer, dois órgãos jurisdicionais, né, eles querem atuar como competentes no mesmo processo, ou quando dois órgãos jurisdicionais se negam a atuar no mesmo processo, né? E esse conflito vai ser suscitado e vai ser resolvido pelo tribunal daí competente, seja o Tribunal de Justiça, por exemplo, quando se tratar de conflito entre juízos de primeiro grau do Paraná, por exemplo, né? E até conforme o caso do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses, ou do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, ou melhor, do Superior Tribunal de Justiça, né? Nas hipóteses mencionadas na Constituição. Né? Então, o artigo 102, né, que eu falava, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal, vou colocar aqui na tela para vocês a Constituição, né? O artigo 102 diz, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, competindo-lhe, né? Deixa eu achar aqui. Daí a referência, a linha D, aos conflitos de competência. Ah, não, aqui o código não, o meu computador pulou aqui para o artigo 105, né? Que fala da competência do STJ para julgar conflitos de competência, né? E assim também, daí antes que eu estava lendo, o artigo 102, inciso 1º, a linha O, né? Que trata do conflito de competência quando julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, entre o STJ e quaisquer tribunais, e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa é a hipótese do conflito de competência. Eu estou enviando para vocês um julgado relacionado a esse tema, pessoal, que é algo com que eu lido com muita frequência em meu escritório. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que é bem interessante. É um caso de conflito de competência, né? Então, agravo interno nos embargos de declaração do conflito de competência número 169116 do Maranhão. E aqui, veja, é um conflito de competência, nessa hipótese aqui referida, né? Desse julgado,
é um conflito de competência entre juízo da recuperação judicial, né? Juízo da recuperação judicial e outro juízo, né? Quer ver? Deixa eu verificar aqui certinho. Daí aqui no voto eles vão destacar, né? Que foi suscitando, aqui, ó, suscitaram conflito de competência apontado como suscitados do juízo de direito da segunda vara civil de Balsas, Maranhão, né? Tarará, e terceira vara de execuções de títulos extrajudiciais da circunscrição judiciária de Brasília. E daí, então, esse conflito de competência tocou a ser julgado aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Esse tipo de problema aqui é interessante, e eu gostaria de destacar esse julgado aqui, porque, meu Deus, quantos casos a gente tem no STJ, caso em que a gente atua também, né? Em que se discute sobre o princípio da preservação da empresa, saber se o bem é essencial, né? A discussão em torno da essencialidade do bem. E nesse caso aqui, se deliberou, que é a orientação hoje firme do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a competência para dizer se o bem é essencial ou não é do juízo da recuperação judicial. Então, um exemplo aqui, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, da hipótese de decisão sobre conflito de competência. E o derradeiro, pessoal, que também aqui para registro eu trouxe uma decisão que me pareceu interessante aqui para vocês, é da homologação de decisão estrangeira. Deixa eu abrir aqui também, colocar na tela para vocês, para ficar bem marcadinho, né? O Código de Processo Civil, ele vai dispor ali nos artigos 960 e seguintes, né, a 965, sobre o procedimento de homologação da decisão estrangeira, ok? Homologação da decisão estrangeira, e da concessão do exequatur à carta rogatória, tá? Então, notem, a decisão estrangeira, para produzir efeitos no direito brasileiro, ela deve ser homologada pelo tribunal competente, que hoje, de acordo com a Constituição Federal, é o Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Por isso que, inclusive, o parágrafo 2º desse artigo 960 vai fazer referência aqui ao regimento interno do STJ, tá certo? Vejam, é interessante, né? Eu gosto muito, tem vários dispositivos aqui que fala de tratados internacionais, né, que eventualmente podem prever dispensa da necessidade de homologação e tal. E o artigo 963 é aquele que gera mais polêmica, como vocês vão observar pesquisando a jurisprudência, que diz respeito esse artigo aos requisitos indispensáveis à homologação da decisão estrangeira para que ela, daí então, produza efeitos no Brasil. Então, ser proferida pela autoridade de competência, ter havido citação, né? A hipótese bastante comum, ó, quando não conter manifesta ofensa à ordem pública, e assim sucessivamente. Eu selecionei aqui para vocês um julgado relativamente recente, do final do ano passado, deixa eu colocar aqui na tela também, proferido pelo STJ numa hipótese de homologação de sentença estrangeira. Opa, tá procurando o lugar errado aqui. De homologação de sentença estrangeira, também vou enviar para vocês, tá certo? Daqui a pouquinho, ali no grupo, né? E esse caso eu selecionei para vocês porque ele fala da homologação de sentença estrangeira arbitral, né? Não se controverte sobre a possibilidade de ser homologada a sentença arbitral estrangeira, né? A matéria é referida tanto no Código de Processo Civil, tá certo? O tema quanto à decisão arbitral no nosso artigo 960, parágrafo 3º também fala disso, no Código de Processo Civil. E nesse caso aqui, o julgado, né, chamou atenção para aquilo que deve ser observado, né, nesse tipo de procedimento de homologação de sentença estrangeira, que é algo que, na verdade, acontece em relação aos demais pronunciamentos judiciais também, né? Então, vejam ali. Quanto à possibilidade de homologação de sentença arbitral, os artigos 216-D
e 216F do Regimento Interno do STJ, do artigo 15 da LINDB e 963 do CPC determinam os requisitos indispensáveis à homologação, haver sido proferida por autoridade competente, né, e assim sucessivamente, tá bom? Esse julgado é interessante, ele é curto, mas eu vou enviar a íntegra para vocês para análise posteriormente. Bom, pessoal, eu creio que com isso a gente conseguiu passar uma visão geral desses pontos, né, que nós vínhamos estudando ao longo aí do nosso semestre, melhor, do nosso ano letivo, e com isso a gente vai terminando com essas pontuações, esses aspectos gerais relacionados aos recursos e outros meios de impugnação às decisões judiciais nos tribunais, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui e já voltamos para dúvidas e perguntas. Um segundinho.